Papo a Jurídica já está no ar, mais uma vez. Muito boa noite para você que está aqui com a gente no canal da Jurídica. Boa noite para a Ingrid Marques, que está aqui com a gente Boa noite, também. Gleice. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Muito bom ter a Ingrid por aqui, trazendo tanta informação para a gente, tanto conteúdo. Ela que, relembrando para você que está aqui assistindo o Papo a Jurídica, é psicóloga e coach. Ela trabalha com a gente aqui, então ela está sempre ajudando os advogados, está por dentro da rotina dos advogados, E que não é fácil. como? E não é fácil. Haja problema, né? Muita coisa que surge no escritório, a gente sabe que o dia a dia de vocês é bastante complicado, por isso a gente está sempre aqui trazendo questões que possam ajudar vocês a melhorar essa rotina tão cheia de coisas, tão atribulada, né? E hoje a gente trouxe um tema que é bem bacana aqui, que a Ingrid trouxe para a gente discutir, que é uma rotina de vocês, né? Que até a gente está falando bastante sobre isso, sobre o dia a dia. Uma coisa que atrapalha bastante é o vitimismo, né? Aquelas pessoas que sempre arrumam uma Perfeito. desculpa para estar onde elas estão, às vezes numa posição não tão legal. E também tem o Sim, contraponto, né? Que é o claro. protagonismo, que é quando a pessoa consegue assumir ali, tomar a frente, né, da sua vida profissional ou pessoal também. Então, Ingrid, fala um Exatamente. pouquinho para a gente sobre a diferença de um e de outro, ponto positivo de um e de outro, porque às vezes tem gente que está assistindo a gente aqui que sofre desse mal do vitimismo e não sabe, ou que já é protagonista e Sim, também não sabe. com certeza. Mas, primeiramente, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo se vocês têm um perfil mais vitimista ou mais protagonista. Bom, vamos lá, Gleice, vamos explicar. Vamos pelo papel do vitimismo, tá? O vitimismo, ele é uma questão assim que machuca, é uma como se fosse uma enfermidade, sabe? Porque da alma, não é física, é da alma. Por que, Ingrid, você fala isso? Porque, Gleice, a questão do vitimismo, ele faz com que, ele influencie as pessoas, ele se coloca muito no papel do coitadinho, tá? E ele tem a questão de fazer a questão da persuasão e nos ambientes ficar toxicados, sabe, por essa pessoa. Porque ele vai se dando de coitadinho, sabe? Coitadinho, coitadinho. E aí, quando ele vê que ele não consegue atingir mais o grupo dele, é engraçado que é uma tendência que os vitimistas têm, é de mudar de grupo. Sim. Então, o que, que acontece? Essa pessoa, ela faz o quê? Ela é totalmente ao contrário do protagonista, então ela não tem alta responsabilidade. Elas são pessoas, vou dar alguns exemplos, tá? Elas são pessoas muito dramáticas, elas mentem às vezes contam histórias, tá? Para acreditarem nelas, mas na verdade aquela história é uma mentira, para ela se colocar no centro das atenções. Ela tem o foco muito no problema e não na solução, tá? Então você vai ver que sempre quando a pessoa vai falar, ela está sempre no problema, sempre. Outro ponto que é interessante, gente, e eu estou fazendo esse tema hoje, tá? Eu quero focar sim no profissional, que é muito importante, mas também na vida pessoal, porque com certeza vocês têm pessoas na família de vocês que são tóxicas. E amigos, relacionamentos, sim, todos temos. Então, por exemplo, a questão de você estar no escritório, certo? Aquela pessoa que está falando, tá com aquela que nem uma ovelhinha, sabe? Tá falando aqui, tá falando lá, mas você vai ver que tá soltando sempre uma notícia ruim, uma notícia má. Uma pessoa que é fácil de você notar é nas suas redes sociais. Se você vai nas suas redes sociais e você vê uma pessoa melancólica, sabe? Aconteceu qualquer coisa de triste, ela vai lá e faz o quê? Joga na rede social, joga no Instagram, no Facebook. É a notícia da semana quando chega na segunda-feira no escritório, sabe? E é aquela pessoa toda fofa e simpática, mas ela vai soltar sempre uma notícia ruim. Elas gostam de sempre ser o centro das atenções, mas assim, é tão inconscientemente que elas não notam que elas vêm com o problema, tá? Elas não vêm nunca com a solução, nunca. Você vai ver que essas pessoas, elas performam menos, tá?
porque elas estão sempre olhando para si e falando situações e se comunicando de uma forma muito negativa. São as pessoas também que arrumam desculpas para o que está acontecendo na vida delas. Então, eu Com só não certeza. consegui subir de cargo porque passaram a perna em mim e não Com porque eu deixei de certeza. fazer alguma coisa. Quer ver um exemplo? Ótimo, Gleice. Eu não consegui ir no INSS porque estava um atraso. Quanto que eu já não vi isso? Fiquei no INSS o dia inteiro. Não conversei com mais pessoas, porque só tinha as mesmas pessoas no INSS. Eita, gente, quanto eu escuto isso aqui no Black, na jurídica, com os advogados. Então, você vê que a pessoa ela sempre está no problema. Ou, por exemplo, que também é uma situação do vitimismo, a pessoa que ela olha, por exemplo, ela quer comprar uma bicicleta, mas ela está olhando na Ferrari. Entendeu? E ela não se esforça nem para comprar a bicicleta, mas ela quer o quê? Ela olha o intangível, para falar a real. E isso acontece muito. Muitos advogados aqui, tem advogados que estão faturando absurdamente muito bem, tem advogados que estão no início e tem pessoas que fazem o quê? Elas olham o que a pessoa está faturando muito, comenta para outras pessoas, mas em nenhum momento chega na pessoa que está faturando bem e fala assim, vem cá, quais ações que você faz? Quais são as parcerias boas? No que você está vendo? Qual é a tua visão daqui a um tempo? Quais são suas ações? Não, o vitimista ele não faz isso, tá? Ele realmente vai simplesmente criticar. Às vezes ele critica de uma forma forte ou às vezes na pele de cordeiro. Entendeu? Que a gente vê bastante, mas também ele deu sorte ali, ele fez uma parceria, caiu do céu para ele a parceria, não consegue enxergar a batalha também por trás. Né? Exatamente, muitos falam assim, isso é sorte, não, ele conhece muita gente, mas ele não pensa assim, peraí, o que ele fez para conhecer tantas pessoas? Qual foi, eu costumo falar isso, Gleice, o cavalo que te levou, o que quer dizer o cavalo que te levou? Quem são as pessoas estratégicas que vão te levar para um próximo passo? Entendeu? Não, as pessoas não querem saber disso. E isso faz parte do protagonismo? Você conseguir ser estrategista também? Com certeza faz parte do protagonista. O protagonista, Gleice, ele faz o seguinte, ele sabe do peso e ele sabe que vai superar. Entendeu? Essa é a diferença básica. Então é um olhar positivo. Exatamente. E o outro é o olhar negativo. Um é olhar negativo, o outro é olhar positivo, mas não é apenas o olhar, são as ações. Tá? As ações são fundamentais. A diferença entre o protagonista e a pessoa que é vitimista, o protagonista ele vai sempre olhar a solução. Ele não vai sair de uma conversa sem analisar e falar a solução dele. Essa é a diferença fatal. Agora, o vitimista não. Ele vai falar, mas por quê? Mas será? E se é assim? Se é assado? Mas não vai dar certo. Eu tentei. Eu não tentei. Você vai vendo na comunicação uma diferença brutal a diferença entre um vitimista e um protagonista. Então vamos ajudar a galera que está assistindo a gente aqui, inclusive quem está aí acompanhando o Papo Jurídica de hoje, curte aqui se você está gostando do papo. Se você tiver dúvidas também sobre essas questões, coloca aqui para a gente nos comentários, que a Ingrid está à disposição aqui para responder. Sim. Esse é o nosso canal direto, então fica à vontade para comentar, para colocar suas dúvidas, para contar um pouco do que acontece também no seu escritório, que a gente está aqui para conversar com você. Então vamos aproveitar e deixar para eles sugestões do que eles podem fazer para serem mais protagonistas do que vitimistas. Vamos lá, Gleice. No escritório, observa, dividem as ações, deleguem as ações se tem uma equipe, sabe? Tenha foco na solução. Não sei se eu já falei isso em algum tema passado, mas se uma pessoa está com dificuldade numa petição, numa ação, ajude a outra pessoa. Sempre vá com foco na solução. Tem pessoas, tem advogados que falam assim, eu estou com muita coisa para fazer. Entendeu? Mas, na verdade, não está. Quer estar, sabe? Descansando e não ajuda o outro. Isso acontece muito na área da advocacia e em outras áreas. 2, o foco é na solução.
Não tem o que fazer. E agora eu vou falar um ponto de equipe, tá? Se tem um advogado que é líder, e ele está olhando os outros advogados ou estagiários, enfim, é muito importante o papel do líder ele ensinar, tá? Então, o que acontece? Um advogado que quer ensinar um outro, que às vezes é um sênior, quer ensinar um júnior alguma situação, é importante ensinar sim. Mas, se a pessoa não deseja que você faça isso, que ajude, não tem o que fazer, não gaste o seu tempo, tá? Porque pessoas vitimistas, elas vão sempre arranjar uma desculpa. E aí, querendo ou não, gente, o tempo do advogado e o tempo de qualquer pessoa vale dinheiro. Tá? Mas você está falando aí em equipe, até aproveito para te perguntar sobre o que fazer. Se o advogado percebe que ele tem ali dentro da equipe dele alguém que se vitimiza, ele chega e fala para essa pessoa, Sim. olha, não arruma desculpa para as coisas. Como falar? Porque é uma coisa delicada também, né? Sim, mas posso te falar uma coisa, Gleice? A melhor forma é ser clara, sabe? Confronta essa pessoa. Não faz a questão do conforto, é confrontar. Por quê? Porque o vitimismo ele vai vir com uma desculpa farrapada. Entendeu? Então, você tem que ser objetivo e claro, e sem falar, ai, que dó, ai, coitadinho. Porque eles vêm assim. E se você fazer carinho neles, mais eles vão entrar nesse papel. Entendeu? Então, a melhor forma é ser claro, gente. Papo. Claro, tendo filtro, porque você sabe que você pode falar uma coisa de diversas formas, só que você tem que falar do melhor jeito. Educado, sensível, tem da empatia, o rapport, se colocar na pele do outro, mas é ser bem objetivo e claro, sempre. E confronta mesmo, tá? Confronta, não fica fazendo conforto com ele, não. E aí já ajudando nessa questão também, que a gente sabe que é complicado quando você vai abordar o outro, né? Isso tem que ser feito sempre individual ou é bacana conversar num todo, com um grupo, para a pessoa entender também que ela tem que respeitar o trabalho dos outros, porque às vezes o vitimista atrapalha Sim. um processo todo dentro de um escritório, né? Sim. Que passa pela mão de várias pessoas. Então, o que fazer nessas horas? Sim. Bom, vamos lá. Primeiramente, a pessoa, o líder, ele tem que conhecer a equipe dele, tá? Há situações que você realmente... Tudo depende. Vamos lá, vamos voltar. Tudo depende, porque assim, há situações que a equipe... Eu estou com uma cliente fora daqui que ela falou assim, não dá para falar com eles individualmente. Eles fazem o motim deles em equipe. E eles não esperam que eu fale com eles, que eu tome atitude. Então, o que eu falei, que eu indiquei para ela? Então, você vai falar com a equipe. Você vai ser eficaz, você vai ter uma comunicação assertiva e objetiva com a equipe. Se é dessa forma que funciona. Por quê? Se você tem... Ingrid, como é que eu percebo isso? Tudo depende a forma, como é que é a equipe. Às vezes tem aquela turma que fica de fofoquinha, sabe? Sabe os 3 que ficam de fofoquinha? Então, chega e vai direto nos 3, se é assim. Mas muitos não são. Às vezes, tem uma pessoa, um advogado, que tem uma performance ótima, tem um que é vitimista, tem um que é mais ou menos. Então, aí é legal você conversar com cada um. Eu sou a favor de sempre conversar individualmente, sempre. Mas tudo depende se há um motim, se há aquele grupinho, e principalmente se o grupo não espera uma atitude de você chegar delegando e conversando de uma forma eficaz mesmo, objetiva, direta e reta. Bacana. Tá. E para a gente ir consolidando um pouco mais essa coisa do protagonismo, Ingrid, vamos reforçar para eles aqui quais são atitudes que são de pessoas que são protagonistas e como chegar até essas atitudes. O autoconhecimento ajuda, planejamento ajuda. O que uma pessoa precisa ter, essencialmente, ou fazer para ser protagonista? Eu acho que o primeiro momento, e é engraçado, pessoal, porque às vezes vem insights, tá? Quando a gente estuda muito, mas eu acredito realmente que o primeiro momento é tirar a máscara, sabe? É tirar o que faz a pessoa ser vitimista. Assim, qual é a intenção positiva que ela faz fazer aquele papel?
Entendeu? E isso, gente, é totalmente ligado ao autoconhecimento. Se vocês tiveram dúvida disso que eu falei, é só me perguntar aqui, tá? A intenção quer dizer o quê? O que está por trás daquilo que ela faz, tá? Isso é autoconhecimento. Às vezes isso é até inconscientemente. E aí a pessoa fala assim, tá, Ingrid, mas às vezes é inconscientemente, como eu posso fazer às vezes para mudar ou ser mais protagonistas? Eu acho que a gente tem que ter consciência das nossas ações, tá? É extremamente importante isso. Então, se você pegou e falou, vou falar com 10 pessoas diferentes na semana, fale com 10 pessoas diferentes, valide isso, planeje isso. Tudo que eu quero que vocês sempre olhem na solução. Então, por exemplo, aqui no Black, a pessoa fala assim, estou faturando, vou dar um exemplo, 5.000, tá? Cada 3 meses vem um encontro. Eu não posso virar para a pessoa e falar assim, então tá, você vai chegar daqui 3 meses com 10.000 reais. Sendo que ela não consegue fazer isso hoje. Então, o que, que é? Faça objetivos que são tangíveis. Isso é muito importante. Então, por exemplo, a pessoa aqui no Black vem a cada 3 meses, se ela começou 5, eu vou falar, então vamos conversar mês que vem, vamos ver se foi para 6? E aí, o que, que acontece? Ela foi para 6, eu vou falar, tá, quais são ações que você fez que alcançou os 6.000? Entendeu? Então, é assim, quando você põe uma ação, é bom que seja tangível, valide isso, põe prazos nisso. Outro ponto que eu comentei é a questão da pessoa sempre ir para solução. As pessoas, elas não têm autossabotagem, elas não ficam com fingimento, elas não ficam com desculpinha, elas não ficam falando que a culpa é do parceiro, que a culpa é do outro. Elas assumem a questão delas e até as dificuldades delas. Elas nunca vai pôr um terceiro para falar que a pessoa fez e não ela. Então, aproveito até para te perguntar uma questão de perfil, que às vezes a gente vê as pessoas falando, mas eu não tenho como ser protagonista, porque o meu perfil é diferente, eu não sou autoritário, eu não consigo ser tão ativo assim, eu sou uma pessoa mais passiva, eu analiso mais a situação, eu levo mais tempo, ou eu sou mais estrategista, eu não sou tanto de falar. Então, existe um perfil que tende a ser mais protagonista e outro perfil que tende a ser mais vitimista ou não? São as atitudes que mandam? Eu vou ser bem sincera, as atitudes que mandam. Porque ela pode ser mais analítica, ela pode ser mais passiva, ela pode falar menos. Por exemplo, tem cliente que pega e fala assim, eu não sei fazer vídeo, mas, Ingrid, eu sou ótima em blog, eu sou ótimo para escrever. E a pessoa escreve, ela faz o informativo dela na escrita. Não tem que ter um rótulo, todo mundo faz igual. Entendeu? Aqui, mesmo no Black, há várias pessoas que fazem diferentes. Tem sim, e faturam super bem. Então, tem essa. E tem pessoas que são mais reservadas, tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que você vê que são mais agressivas. No último Black, achei uma graça que uma Black virou para mim e falou assim, eu sou tímida, Ingrid, e eu estou faturando muito bem. Da minha forma como eu faço, chegando... Eu achei uma graça isso, Gleice. Que ela falou assim, chegando um pouquinho de cada um. Eu não falo em vídeo, eu não faço talk, palestras, enfim, quando me chamam. Não, eu falo pessoa por pessoa. Aí ela falou, Ingrid, pode pôr na minha mão. Eu fecho. Eu achei muito bacana. Que é um perfil que você for ver, são poucos perfis que são assim. Se você for ver entre os nossos advogados. Entendeu? Eu achei isso maravilhoso. Por quê? Ela é totalmente diferente do que um rótulo que acreditam que aquela pessoa tem que dar palestra, aquela pessoa tem que fazer vídeo, aquela pessoa tem que fazer tudo, tem que conversar com todo mundo. E não, são as atitudes dela que mostram que ela está faturando, ela está indo super bem. Então, é muito do estereótipo também que as Sim. pessoas enxergam, né? Até principalmente em relação ao advogado, que é aquela pessoa Exatamente. desenvolta, que fala, que faz e acontece, mas tem várias formas de fazer e acontecer, né? Com Então, certeza. tendo essa estratégia, se conhecendo muito bem, como você falou até no início, a pessoa vai conseguir traçar. Então, o meu perfil é de uma pessoa mais tímida, eu vou chegar aos poucos, como essa que você deu de exemplo. Mas às vezes é assim. A pergunta é assim, Gleice, se eu sou uma pessoa analítica, da minha forma analítica, que ações eu posso fazer e como é que eu vou validar do meu jeito de ser?
Entendeu? Se eu sou uma pessoa mais comunicativa, como é que eu posso utilizar isso para alcançar mais cliente? Se eu sou uma pessoa mais planejadora, qual é a forma ou método que eu posso fazer que vai me trazer mais pessoas, mais faturamento? Entendeu? Então, tudo é a forma do perfil. Como é que você vai estruturar a partir de quem você é? Que eu sou sempre a favor de você estar alinhado com a sua essência. Sempre. Com certeza. E para sair dessa coisa do vitimismo também, agora a gente puxou o lado do protagonismo, vamos falar um pouquinho em relação ao vitimismo. A pessoa também é importante ela conseguir enxergar a situação que ela está, né? Sim. E colocar também, traçar alguma coisa que a faça sair dali. Então, assim, eu não fui bem numa sustentação oral, ou eu não consegui ganhar essa ação, ou não foi tão bacana. Ok, talvez fazer uma pausa, pensar por um momento naquilo que poderia ter sido melhor e seguir em frente, né? E não Sim. ficar o tempo todo rodeando, rodeando né? aquilo que aconteceu. Porque o juiz era ruim, porque o juiz, aquela audiência eu não gosto de ir naquele tribunal, porque as pessoas começam a falar, quer ver uma coisa que eu já vi também? Ai, eu não li a petição correta e tinha um errinho. Sabe? E aí a pessoa fica martelando aquilo, martelando. E aí eu falo, você tem que ter consciência do quê? Faça sempre o seu melhor com as ferramentas que você tem naquele momento. E aí, analisa depois que você fez e teve pontos que não deu certo, corrija e passa para frente. Entendeu? Não precisa ficar remoendo, porque, gente, as pessoas que são vitimistas, elas são chatas. É o português bem claro, não tem com limite, né? muito amor para vocês. Mas elas são chatas, elas não têm limites, entendeu? Ela não tem limite, porque ela começa a falar, e a pessoa sai. As pessoas acabam saindo. Ou elas ficam tóxicas junto a você, que elas também são vitimistas, tá? Ou elas acabam saindo. As pessoas que performam acabam saindo desse papo. Aí depois você vai fazer o quê? Você vai falar mal daquela pessoa que saiu. Ou você vai para um outro grupinho toxicar algumas pessoas. E, gente, isso é muito inconsciente, tá bom? Então, por isso que é legal ver isso. Até quando são muito amigos, né? Então, nossa, aquela pessoa se afastou porque eu estou num momento ruim, numa fase que não está legal profissionalmente, e as pessoas estão se afastando de mim. Então, tem que ter essa reflexão também, né? Sim. Pô, como você está agindo? Então, talvez colocar um limite, né? Ah, não foi legal essa audiência, eu perdi por uma coisa, um erro que eu cometi. Se coloque um limite. Olha, eu vou sair hoje com a galera, vou tomar uma cerveja, vou falar, galera, eu estou chateado porque aconteceu isso e aquilo, porque foi um erro meu e tudo mais. E no dia seguinte se coloque um limite. Eu não vou mais tocar nesse assunto. Sim. Eu vou ver o que eu poderia ter feito, vou corrigir, vou deixar ali fixo na minha memória, eu não posso mais fazer isso, senão vai dar errado. E seguir em frente, né? Perfeito. E quando você está tomando a cerveja e fala, pô, gente, eu fiz besteira, mas a solução é essa. Sim. Sempre coloca a solução daquela ação. Sempre. Uma solução, óbvio que positiva. E aí foi como você falou. No outro dia, acabou. Você já colocou... você mudou a tua... As pessoas falam mindset, mas, para quem não sabe, é uma mudança de pensamento no mental. Você começa a colocar solução. Toda ação, foco na solução, valida e põe prazo. Prazo e valida. E bacana que eu lembrei agora de um gestor que eu tive que foi muito bacana, que me fez crescer muito profissionalmente numa emissora que eu trabalhei. E eu lembro da forma com que ele trabalhava essa questão do vitimismo e agora me veio à mente o que ele sempre falava. Era, ok, quando alguém ia reclamar de alguma coisa, por exemplo, numa reunião. Ok, você está me apontando esse problema que a empresa tem. A empresa está com um problema de te dar um feedback. O que você me sugere? Como que a gente pode melhorar isso? O que eu posso fazer para melhorar essa questão que você está me trazendo aqui? Então, sempre o gestor estimular também, né? Principalmente se tem gente que se vitimiza ali na equipe. Exatamente. Né? E ele fez o quê? Numa forma positiva. Sim. Ele fez o quê? Ele fez assim, porque, gente, quem é liderado, é muito fácil reclamar para o líder. É muito fácil. Gente, é muito mais fácil reclamar do que dar uma solução. Se você for parar para pensar. Porque a solução tem que ser estratégica, tem que ter visão, tem que observar se todas as pessoas aceitam, dependendo do que você vai fazer. E reclamar é só você falar qualquer besteira ou você reclamar do que você não está gostando.
enfim. Mas o líder, ele tem que, sim, motivar as pessoas a trazerem respostas para a equipe positivamente. Esse é um ótimo líder, mas deixando muito claro, eu volto a falar, é legal fazer uma, é legal fazer duas, é legal fazer três. Não gaste o seu tempo com advogado júnior, com estagiário, que você fez uma vez, fez duas, fez três, e a pessoa não muda. Porque o que acontece? Você vai deixar a pessoa lá e ele vai toxicar a sua equipe. E aí, ó, faturamento cai, o elo entre as pessoas diminui, o resultado do que você deseja, não só financeiramente, mas outros resultados, diminuem também com uma pessoa dessa. E tome cuidado, que essas pessoas, elas têm a tendência de distrair as outras. É muito sério isso. Então, muito bacana o papo de hoje aqui para te ajudar você, gestor, ou você que muitas vezes se vitimiza também, né? Porque a gente consegue se enxergar em alguns momentos, né? Sim, também passando por essa situação. Gleice, nossa, Ingrid, então quer dizer que eu nunca posso ser vitimista, ser vítima de uma ação? Claro que tem momentos que sim, mas observa quais momentos você chama isso, porque às vezes pode virar automático. Isso é um perigo, pessoal, isso é um perigo. Então, assim, às vezes você está mais melancólico, mais tristinho, dê tempo para isso. Sim. É muito importante você dar tempo para isso. Às vezes você não está legal lá no escritório, às vezes você está mais quietinho. Fala com a pessoa, pô, respeita, eu não estou tão bacana agora, mas se dá prazo. Sim. Isso é fundamental. E, claro, eu sou sempre a favor do protagonista. Sempre. Sem dúvida. Vamos trabalhar, então, para ser mais protagonistas, né? Exatamente. Ingrid, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, trazendo um tema tão bacana, com certeza ajudou muita gente. Dúvidas, fiquem à vontade, vocês já sabem, aqui é o nosso canal direto, então as meninas estão sempre de olho, a Ingrid vai estar aqui de olho também nos comentários de vocês para responder a todo mundo. Obrigada a você que esteve com a gente aqui no Papo Jurídica de hoje. Se gostou, dá uma curtida aqui para a gente, para agradecer, inclusive. Sim, e claro, gente, obrigada. E sempre coloque temas para a gente abordar, para a gente estudar, para a gente trazer para vocês, que eu acho que isso é o fundamental. E eu só tenho que agradecer vocês que estão assistindo aqui a gente. Obrigadão, uma ótima noite. Obrigada. E até o próximo papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.